Tirania de Aço capítulo 987 Os Acordos de Viena parte ele a ira de Tamir havia se acalmado após longas negociações com o diplomata alemão. Embora o homem tivesse um jeito de irritá-la como poucos, ela finalmente cedeu a um ponto que foi satisfatório para ambas as partes. O Império Japonês pagaria um resgate de 4.000 libras de ouro em troca da princesa Imina. Seria conduzido secretamente para não levantar nenhuma sobrancelha do público alemão ou japonês, pois ambos os lados ficariam indignados ao saber deste assunto. Como parte das negociações, o Império Alemão concordou em trazer Mina para a Embaixada de Pequim, onde ela seria entregue aos guardas reais de Tami em troca do preço acordado. Embora a quantidade de ouro fosse impressionante, especialmente para Itami, que não tinha acesso à infinidade de minas de ouro que os alemães possuíam, ela poderia facilmente compensar a perda introduzindo uma forma de moeda fiduciária. Assim, após um breve período de silêncio, Itami fez a próxima pergunta sobre a qual ela estava mais curiosa. Então, Sr. Schaffhausen, quando será essa conferência internacional? Tilik estava bebendo um bom chá japonês quando ouviu essas palavras. Sua testa se contraiu ligeiramente quando ele olhou para cima de sua xícara fumegante nos olhos otimistas da imperatriz japonesa. Com um sorriso presunçoso no rosto, ele disse a ela as palavras que ela menos queria ouvir. Oh, está em andamento. Acredito que você não foi convidado, já que provavelmente é um dos criminosos de guerra mais notórios do mundo no momento. Toda a Ásia sabe o que você fez com as pessoas que conquistou. Receio dizer que certamente iria contra o espírito da conferência convidá-lo depois de executar o imperador Asa pelos mesmos crimes. Na verdade, ainda estamos investigando se você é diretamente responsável por suas ações, ou se ele agisse de forma independente. A calma dentro do coração de Tami foi mais uma vez transformada em um frenesi enquanto ela olhava ferozmente para o homem sentado à sua frente. O Kaiser não apenas enviou a ela esta mensagem provocativa, mas também garantiu que não houvesse uma maneira viável de ela invadir a festa. Assim, ela só poderia abandonar seus planos anteriores de interferir nos acordos de Viena e esmagar sua fúria crescente antes que fizesse algo tolo. O que define um Estado reconhecido internacionalmente? O que exatamente é um civil e de que maneira um combatente inimigo é considerado um prisioneiro de guerra? Estas são as perguntas que devemos nos fazer. Se vocês derem uma olhada no quadro atrás de mim, eu mesmo esbocei as respostas para essas perguntas. Agora, se todos podemos concordar com essas definições, isso é outra história. Depois de dizer isso, Berengário saiu do caminho, onde um projetor exibiu o conteúdo de seu relatório no quadro atrás dele. Os vários líderes mundiais reagiram em choque com esta tecnologia alienígena, mas conseguiram conter a curiosidade, não só pelo fato de estarem naquele momento em uma reunião importante. Comparado com os aviões que os levaram de seus países de origem, este projetor era muito menos impressionante. Assim, após um breve contratempo, os líderes mundiais voltaram a se sentar em seus assentos e prestaram atenção à apresentação. Berengar acenou com a cabeça em aprovação antes de continuar sua palestra. Vamos começar com o que podemos definir como um Estado legalmente reconhecido. Para isso, estabeleci 6 princípios-chave que devemos respeitar. Se quisermos reconhecer um Estado que deve ser protegido por este tratado, ele deve atender estes requisitos: governo centralizado, religião organizada, especialização profissional e classes sociais, artes, arquitetura e infraestrutura, escrito, uma população permanente, um território definido, a capacidade de conduzir as relações internacionais. Qualquer cultura ou sociedade que não atenda a essas condições não deve ser considerada um Estado legalmente protegido. Em vez disso, eles são mais parecidos com selvagens e, portanto, não recebem as proteções garantidas por esses acordos. Assim, por exemplo, se você se encontrar em algum pedaço de terra que não possui um estado pré-existente com esses elementos e, em vez disso, é habitado por várias tribos, você é livre para conduzir a guerra e a conquista da maneira que achar melhor.
Alguém tem algum argumento com esta definição proposta de um Estado reconhecido internacionalmente? Berengário saiu da sala para discutir, onde os vários monarcas debateram consigo mesmos por vários minutos. A cláusula selvagem foi muito apreciada por vários monarcas, já que muitos de seus impérios tinham o que poderia ser considerado bárbaro em suas fronteiras. No final, não houve resistência a este ponto, e Berengário foi autorizado a continuar, o que ele fez rapidamente. Quanto a como definimos um civil, se você olhar para este próximo slide, verá o que eu criei. Como o tópico anterior, está aberto à discussão, mas eu apreciaria se todos vocês considerassem isso com cuidado. Um civil é definido como qualquer pessoa que não seja membro das Forças Armadas de um Estado, nem membro de um grupo armado organizado com uma função de combate contínuo, nem participante do serviço militar obrigatório nacional. Se alguém atender a esses requisitos, será considerado civil por lei e, portanto, protegido contra assassinato, tortura, estupro ou qualquer outra forma de brutalidade. Nem devem ser alvos diretos de qualquer operação militar. Agora, permita-me fazer uma distinção clara aqui. Se você está atacando um alvo militar, mas há civis nas proximidades, você pode desconsiderar o dano colateral na busca pela vitória militar. No entanto, é proibido atingir diretamente as populações civis. Há algum desacordo com as informações que forneci? Mais uma vez, a sala irrompeu em um breve debate, mas no final das contas as opiniões de Berengar foram resolvidas rapidamente como a definição apropriada de civil, bem como suas proteções legais. O que permitiu ao Kaiser passar rapidamente para o próximo ponto. Agora, quanto à definição de um prisioneiro de guerra. Eu defino o prisioneiro de guerra como qualquer um dos seguintes que caíram em poder do inimigo: os membros das forças armadas de uma das partes em conflito, bem como os membros das milícias ou do corpo de voluntários que façam parte dessas forças armadas. Quanto às proteções legais concedidas aos prisioneiros de guerra. Em primeiro lugar, qualquer soldado inimigo que tenha feito uma tentativa de se render deve ser feito prisioneiro, onde deve ser tratado com dignidade e respeito. Tal como receber 3 refeições por dia, receber um abrigo adequado, etc. Os prisioneiros de guerra também não devem sofrer insultos ou injúrias de qualquer tipo e, claro, todos nós estamos proibidos de executar prisioneiros de guerra, a menos que, por exemplo, eles cometam um crime digno de tal sentença enquanto estiverem em cativeiro e somente depois de terem passado por um julgamento adequado para determinar sua culpa. Agora vocês estão todos livres para deliberar como quiserem. Não foi nenhuma surpresa que uma pequena discussão se formou entre os líderes mundiais. Embora alguns argumentassem contra certos pontos e exigissem algum convencimento, no final, todos concordaram que essas definições e proteções eram todas perfeitamente válidas. No entanto, foi o imperador Ming quem falou sobre uma certa preocupação. E os rebeldes e terroristas dentro de suas próprias fronteiras. Essas definições e proteções também se aplicam a eles. Berengar sorriu ao ouvir isso, antes de passar para o próximo slide, onde apresentou as informações que tinha sobre essa preocupação. Como eu disse antes, esses acordos são apenas sobre guerras entre 2 estados reconhecidos internacionalmente. A segurança interna não está relacionada a esse tratado. Assim, se, por exemplo, alguém tiver uma rebelião em suas mãos, eles estarão livres para negociar com os rebeldes e seus partidários da maneira que acharem mais apropriada. Isso também se aplica a regiões recém-conquistadas e a quaisquer movimentos de resistência que possam surgir. Enquanto a terra estiver legalmente anexada, você estará livre para lidar com quaisquer rebeldes, terroristas, revolucionários, criminosos, combatentes da liberdade ou o que quer que seja, como achar melhor. Há alguma outra pergunta? Foram vários minutos de debate entre os vários líderes mundiais, porém, no final, todos chegaram a um acordo unânime sobre o tratado que Berengar havia estabelecido. Eles, é claro, cada um leu as letras miúdas do tratado, para garantir que não houvesse outras estipulações ou definições que Berengar tivesse omitido. No entanto, como prometido,
Esta reunião foi apenas para fornecer proteção a civis e prisioneiros de guerra durante um conflito armado entre dois estados reconhecidos internacionalmente. Quanto a Berengário, ele realmente não estava perdendo nada com este tratado, pois havia garantido que havia brechas que lhe permitiam desconsiderar completamente as baixas civis em uma zona ocupada por combatentes inimigos. Houve uma pequena exceção a essa regra. Se, por exemplo, alguém bombardeasse uma cidade ocupada por uma força militar, então, eles primeiro teriam que informar a população civil de seu próximo ataque, dando-lhes a chance de fugir antes que o inferno começasse. Claro, Berengar já havia operado sob regras semelhantes no passado, e agora com a capacidade do poder aéreo, lançar panfletos em uma cidade antes de atacá-la era uma tarefa bastante simples. Assim, ele mal restringiu, se é que o restringiu, como travava a guerra. Assim, depois que todos os principais monarcas do oeste do Japão assinaram e ratificaram os Acordos de Viena, Berengar sorriu e concluiu a reunião com um simples gesto de gratidão. Muito bem, com isso, todos concordamos com essas regras de guerra e, portanto, seremos responsabilizados pela comunidade internacional se algum de nós as quebrar. Só para deixar claro, você também está protegido por essas regras. Então, por exemplo, se você se envolver em um conflito militar com uma potência estrangeira que não assinou ou ratificou essas regras de guerra e sair vitorioso, você pode responsabilizá-los por quebrar essas leis com todo o nosso apoio. Já que vocês estão todos aqui nas terras do meu império, eu agradeceria se tirassem os próximos dias de folga e me seguissem pelo meu reino, para que possam experimentar tudo o que o Império Alemão tem a oferecer. Eu garanto a você, você não vai se arrepender disso. Com isso dito, os acordos de Viena chegaram ao fim e Berengar agora tinha uma arma poderosa para alavancar contra seus rivais no Japão. Tirania de Aço capítulo 988 Questões de intriga e Minha estava sentada em sua cela com os joelhos colados ao peito. Ela não sabia quanto tempo estava em cativeiro, mas parecia uma vida inteira. Na verdade, os dias e as noites pareciam se misturar quando você não tinha mais acesso à luz do sol. Desde que ela começou a cooperar com os agentes da inteligência alemã, sua vida melhorou muito. Mas ela ainda não passava de um lindo pássaro preso em uma gaiola. Foi enquanto ela refletia sobre isso que a porta de sua cela se abriu. No entanto, ao contrário de antes, não havia mais guardas que amarrassem à força a beldade coreana. Ela provou ser uma prisioneira submissa e, como resultado, seus captores não tomavam mais tais precauções contra ela. Para surpresa de ninguém, o mesmo interrogador que costumava jogar roleta russa com ela havia entrado na cela da mulher. Nos últimos meses, este homem foi o único contato humano que a princesa Joseon recebeu. Talvez por causa da síndrome de Estocolmo, ela começou a vê-lo como um amigo próximo e possivelmente até mais do que isso. Ao contrário das visitas anteriores, onde o interrogador geralmente estava de bom humor, hoje, o homem tinha uma expressão grave em seu rosto bonito quando se aproximou de Minha com uma pasta nas mãos. Depois de se sentar na cama da mulher, deu-lhe a má notícia. Eu odeio ser o portador de más notícias, mas sua libertação foi garantida. Nos próximos dias, você será levado para Pequim, onde será entregue à imperatriz japonesa em segredo. No entanto, antes de fazermos isso, eu sinto que há alguma informação a que você tem direito. Eu realmente não sei como dizer isso, meu doce Minha, mas vou simplesmente dizer. Sua família está morta. Um simples escárnio escapou dos lábios deliciosos de Minha, seguido por uma única palavra. Sua indiferença estava presente em seu rosto quando ela o fez. Bom. No entanto, ao contrário do que ela esperava, o homem suspirou e balançou a cabeça antes de entregar a pasta que carregava para seu cativo. Depois de fazer isso, ele disse as palavras que partiram o coração da mulher. Não aquela família. Ao perceber que o homem não estava falando sobre a família Joseon Royal, mas sim sobre a família adotiva dela, Minha rapidamente agarrou a pasta e navegou por seu conteúdo. Um relato detalhado sobre o que aconteceu com seus entes queridos foi escrito dentro, junto com várias fotos tiradas após o fato.
Uma torrente de lágrimas caiu no rosto da beldade coreana antes que ela se tornasse dominada pela raiva. Neste momento, ela não queria nada mais do que rasgar a garganta de quem quer que fosse o responsável com os dentes. Ao ver os soluços da jovem, o agente alemão a consolou, envolvendo-a com o braço e puxando-a para perto. Um suspiro escapou de seus lábios, enquanto ele informava a mim o que havia acontecido. Esperávamos manter sua colaboração com os japoneses em segredo de seu povo. No entanto, parece que, para vender seu disfarce, a imperatriz Tamerhyo colocou um mandado de prisão em todo o seu império, dizendo que você era um traidor da coroa junto com uma lista detalhada de seus supostos crimes. Por causa disso, a resistência Joseon considerou você uma prioridade para eliminar. No entanto, desde que você fugiu para o Reishi e já foi executado, eles se voltaram para sua família adotiva em busca de vingança. Eles, junto com várias dezenas de outros colaboradores conhecidos, foram assassinados em suas próprias casas como um ato de retaliação pela matança de uma vila Joseon inteira pelo exército imperial japonês. Sinto muito, sei que você é meu prisioneiro, mas realmente me sinto mal por um grupo de pessoas inocentes ter se envolvido em sua confusão e ter sido morto como resultado. Parece que a imperatriz Tamerhyo não previu uma reação tão violenta do povo Joseon, nem fez preparativos para isso. Se ela tivesse, talvez sua família ainda estivesse viva agora. As palavras do agente alemão eram verdadeiras e, no entanto, cheias de intenções ocultas. Ao culpar a imperatriz Tamerhyo por este ataque, ele sabia que poderia virar minha contra a mulher. Ao fazer isso, o rei ganharia um ativo valioso. Isso presumindo, é claro, que ela nutrisse um grande ódio contra seu antigo mestre. Quanto a minha, ela facilmente caiu nesse esquema. Nas profundezas de sua dor, um ódio recém-nascido a consumiu, e ainda assim não foi colocado contra seus captores, nem contra os rebeldes Joseon que mataram sua família, mas a própria imperatriz japonesa. Sabendo que logo voltaria a servir a mulher responsável pela morte de sua família, a princesa Joseon começou a cerrar os dentes de raiva enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos. Por enquanto, ela continuou a se apoiar no interrogador alemão para obter conforto neste momento de escuridão. O que o homem estava mais do que feliz em permitir. Lindy estava sentada em sua mesa no quartel-general da inteligência imperial. Ela estava atualmente vestida com seu uniforme, algo que ela raramente usava nos últimos anos. Emma estava parada na frente da mulher, com as olheiras de sempre sob seus lindos olhos. Um sorriso cruel surgiu no rosto da sedutora ruiva enquanto ela lia o relatório que havia recebido do Black City Oculto. Parece que tudo está indo como planejado. A libertação da princesa Iminha foi devidamente negociada e ela retornará aos braços da imperatriz japonesa em breve. Sem saber, Itomi acaba de pagar uma fortuna para adquirir um agente de sua própria destruição. Em uma nota mais importante, como está progredindo o relacionamento entre o agente Friedrich Ziegler e nossa linda cativa? Emma zombou ao ouvir essa pergunta, antes de colocar um relatório escrito pelo interrogador alemão. Nesse documento estava a troca exata de palavras e gestos entre ele e minha nos últimos meses. Quando Lindy leu isso, seus lábios se curvaram em um sorriso de escárnio ainda mais cruel. Quanto a Emma, ela delineou o conteúdo com um breve resumo. Como você esperava, a princesa Joseon desenvolveu sentimentos por seu captor. Não seria exagero dizer que, depois de saber sobre a morte de sua família e a traição de Tami, ele é o único amigo que ela deixou. Eu chegaria ao ponto de sugerir que o agente Ziegler se tornasse o contato principal entre mim e o Rishi de agora em diante. Afinal, ele é o único que será capaz de acalmar sua ira e impedi-la de fazer algo estúpido como tentar assassinar a imperatriz. Lindy acenou com a cabeça em concordância com esta avaliação antes de acrescentar suas opiniões sobre o assunto. Eu concordo. No entanto, você deve adiar a troca pelo maior tempo possível. Dê a mim algum tempo para processar sua dor, antes de apresentar a opção de se tornar nossa operativa. Dessa forma, teremos um agente incorporado ao círculo íntimo de Tami.
Depois que ela concordar com nosso pedido e controlar sua raiva, minha se tornará um recurso valioso. Depois de um pouco de treinamento na arte da espionagem, nós a despacharemos para Pequim, onde, ao retornar ao continente japonês, ela começará a trabalhar para nós. Emma acenou com a cabeça antes de tomar um gole de seu frasco. Depois de fazer isso, ela escondeu o recipiente, que estava cheio de álcool, antes de fazer a próxima pergunta em sua mente. E a operação de falsificação? Quando vamos começar? Um sorriso presunçoso apareceu no rosto de Lindy quando ela colocou a pasta em sua mesa antes de abrir um arquivo e pegar outro. Depois de fazer isso, ela o entregou a Emma, enquanto resumia seu conteúdo. Este comércio levará o Japão à falência. Para manter sua economia funcionando, Itami precisará imprimir grandes quantidades de notas para substituir o ouro que ela nos dará. Assim que ela fizer isso, nossos agentes no Japão contrabandearão algumas delas de volta para o Reich, onde começaremos a imprimir cópias falsificadas em massa. No entanto, não enviaremos essa moeda falsa de volta ao continente japonês até que a guerra já tenha começado. Com a guerra em andamento, Itami estará muito ocupada para perceber as notas falsificadas inundando sua economia até que seja tarde demais. Emma acenou com a cabeça em compreensão antes de deixar um comentário final. Tenho que dizer, Lindy, sua astúcia não conhece limites. O Kaiser está ciente de seu esquema para minar a economia japonesa. Um sorriso orgulhoso surgiu no rosto impecável de Lindy quando ela se recostou na cadeira e descansou o queixo delicado na palma da mão. Depois de fazer isso, ela respondeu com total confiança ao seu subordinado. Não, ainda não. No entanto, não preciso de sua aprovação pessoal quando se trata de questões de intriga. Quando ele finalmente descobrir o que fiz, tenho certeza de que minha recompensa será excessiva. A expressão excitada nos olhos azul celeste de Lindy imediatamente alertou Emma para os pensamentos amorosos da mulher, fazendo-a corar e desviar o olhar. Quando Lindy viu essa reação fofa, ela riu antes de dispensar o vice-diretor. Se isso é tudo, então você está dispensada, Emma. Se desejar, você pode tirar o resto do dia de folga. Eu cuido das coisas daqui. Um dia de folga? Emma não se lembrava da última vez que teve um desses. Assim, tudo o que ela pôde fazer foi curvar a mão e agradecer ao chefe por sua generosidade. Obrigado, Lindy, prometo fazer bom uso dele. Depois de dizer isso, a mulher saiu da sala, deixando Lindy com seu trabalho. Tirania de Aço Capítulo 989 Armas de Guerra do Japão. A Imperatriz Itami Ryu passou um tempo significativo conversando com o diplomata alemão após negociar a libertação de Minha. Durante a discussão, ela aprendeu muito sobre o que aconteceu na Índia, algo que ela estava totalmente cega. Era verdade o que diziam, não se ensina truques novos a cachorro velho. Apesar de fazer o possível para manter Asa Sarkar sob rédea curta, ele recaiu em seus modos perversos no momento em que seus oficiais não estavam mais por perto para ficar de olho nele. Itami não tinha dúvidas de que as forças especiais da Alemanha haviam eliminado seus conselheiros do exército de Bengala em uma tentativa de provocar Asa Sarkar e seu bando de desajustados a cometer crimes de guerra. No entanto, ela não poderia provar isso. Assim, a imperatriz japonesa fez o possível para obter o máximo de informações possível sobre o conflito. Depois de beber alguns copos de sake com o diplomata alemão, Itami sorriu agradavelmente. Essa foi a primeira discussão que os dois tiveram, o que não a fez querer arrancar os olhos do homem. Depois de construir tal relacionamento com Tilike, ela não pôde deixar de induzi-lo a responder uma de suas perguntas mais profundas. Ainda assim, para interromper o avanço do exército de Bengala em uma única batalha. Eu me pergunto como seus aliados de Anandpur conseguiram realizar essa façanha. Tanto quanto eu sei, as armas com as quais seu Kaiser os equipou eram iguais às que eu tinha vendido para o Bengals. Mesmo assim, atravessar a difícil selva do subcontinente indiano em um mês, até o território central do Império de Bengala, não é uma tarefa fácil. Só a logística deve ter custado uma fortuna aos seus aliados.
Havia um sorriso orgulhoso no rosto de Tilique, que obscureceu suas bochechas obviamente avermelhadas quando ele fez um comentário que de outra forma não faria, se estivesse sóbrio. Por favor, Imperatriz Itami, você lisonjeia a mim e ao meu povo. Foi realmente uma questão simples, algo que uma divisão Panzer poderia facilmente realizar. Quando Itami ouviu a palavra divisão Panzer sair da boca do diplomata alemão, ela estremeceu. O âmago de seu ser foi abalado. Divisão Panzer? Que tipo de poderio militar era esse? Imediatamente ela percebeu por que a vitória de Anandpur foi tão rápida. Contra o casco blindado de um Panzer adequado, nenhuma arma que os bengals empregassem teria chance. Itami ficou tão abalada com a notícia que seus dedos instintivamente soltaram o aperto que tinham sobre o copo de saquê, que caiu no chão e se quebrou instantaneamente. Foi só depois dessa ocorrência que Tilique percebeu que havia cometido uma ofensa imperdoável. Depois de colocar cuidadosamente sua xícara sobre a mesa entre ele e seu anfitrião, o diplomata alemão levantou-se e lutou para encontrar o equilíbrio antes de fazer outro comentário que não deveria ter feito. Bem, eu acredito que já passei bastante tempo aqui em sua adorável terra natal. No entanto, se eu for pegar o próximo voo de Pequim, precisarei zarpar imediatamente. Até nos encontrarmos novamente, Imperatriz Itami. Depois de dizer isso, Tilique saiu do palácio de Itami em direção às docas, onde imediatamente partiu para Pequim. Quanto à imperatriz japonesa, ela ficou sentada em total descrença por vários momentos. Panzers, aeronaves. Como ela ficou tão atrás do Reich? Agora que ela havia começado a extração e refinamento do petróleo, não havia mais necessidade de hesitar. Depois de uma consideração cuidadosa, a jovem imediatamente se levantou de seu assento e rapidamente se dirigiu para seus aposentos, onde sua mesa, junto com o espelho divino, estava à sua espera. Depois de ativar o objeto divino e inaugurar a luz da sabedoria, Itami começou a esboçar os projetos de uma nova arma, que se tornaria a espinha dorsal de seu exército na guerra que ela temia que logo aconteceria entre ela e seus rivais alemães. Baseado no tanque Type 4 Shito Medium, que era uma arma projetada e desenvolvida pelo exército imperial japonês em números extremamente limitados no final da Segunda Guerra Mundial na última vida de Itami trouxe à vida um tanque que poderia ter sido uma grande virada de jogo para os japoneses, se eles o tivessem projetado e implementado no início do esforço de guerra. O tanque Type 4 Shito Medium tinha 75 mm de blindagem de aço endurecido, junto com um canhão principal de 75 mm. O veículo blindado tinha um armamento secundário de duas metralhadoras de tanque pesado tipo 97 de 7,7 mm. O veículo utilizava um motor diesel V12 superalimentado, atingindo uma velocidade máxima de 45 km por hora e um alcance máximo de 250 km. Em suma, era um equivalente ao Panzerkampfwagen V Panther alemão, do qual Berengar havia modelado seus próprios tanques. A diferença era que os tanques de Berengar tinham suspensões e motores aprimorados para maximizar a confiabilidade e o desempenho. Além do tanque médio Shito Tipo 4, Itami projetou uma variação totalmente fechada do transporte de pessoal blindado o que tipo era da Segunda Guerra Mundial para usar como meio de transporte para seu exército. O único outro veículo que Itami projetou para uso em suas forças armadas foi um caminhão de transporte de 5 toneladas de design semelhante ao de Berengar. Depois de projetar veículos blindados e motorizados para seu exército, Itami de repente percebeu que tinha um problema significativo. Até agora, ela contava com seus fantoches de bengala para um recurso muito crítico, que eles haviam apenas começado a extrair e transportar antes de desmoronar completamente contra a ofensiva combinada alemã na Nagpur. A bauxita era um mineral muito importante, usado para criar o alumínio. Se ela desejasse construir uma força aérea de real importância, então o alumínio era de extrema importância. No entanto, ela não tinha mais uma fonte confiável de bauxita, nem havia adquirido muito antes de seu fantoche ser derrotado. Quando Itami ouviu pela primeira vez que Asa havia caído,
Ela se esqueceu completamente desse fato. Na verdade, havia preocupações muito mais prementes para se preocupar. No entanto, agora que ela realmente se sentou e começou a desenvolver aeronaves, ela percebeu quão sério era esse problema. Depois de pensar em tudo o que aconteceu nos últimos anos, a caneta de Tammy parou de repente. Seus olhos se moveram para o retrato em sua parede antes que ela começasse a xingá-lo. Seu filho da puta. Este era o seu plano desde o início. Não é de admirar que a dinastia Ming tenha invadido o sul da Indochina. Você estava se certificando de que eu não conseguiria Bauxita depois de sua vitória na Índia. Inteligente, muito inteligente. Tudo que Tammy acusou do retrato de Berengar era 100% verdadeiro. Berengar encorajou a dinastia Ming e os ajudou a conquistar o sul da Indochina para que Tammy não tivesse meios de adquirir seus vastos depósitos de bauxita. Ao mesmo tempo, Berengário alimentou o medo entre o Império Majapahit e treinou seu exército para resistir adequadamente a uma invasão japonesa. Apostando que Tammy iria, de fato, escolher invadir Bornéu, ao invés do território ocupado por Ming. Quando Itami também percebeu esse fato, ela ficou furiosa. Suas mãos tremiam de raiva quando enfiaram a mão nos bolsos e pegaram um pedaço de papel rasgado. Depois de tirar esse pedaço do bolso e ler seus comentários, a mulher se sentiu traída. Com amor, de seu mais ardente admirador Kaiser Berengar von Kufstein, tal crueldade foi um ato de amor? Ela dificilmente concordou. Mesmo que a carta não passasse de uma tentativa de trollá-la, Itami ficou ligeiramente apaixonada por sua rival quando viu essas palavras pela primeira vez. Agora ela sabia que eles não eram nada mais do que a falsa pretensão de um idiota presunçoso. Depois de perceber tal coisa, Itami trouxe o pedaço de papel para uma vela próxima e ateou fogo, antes de voltar sua atenção para o trabalho. Como ela não tinha acesso imediato ao alumínio, ela teria que fazer um avião principalmente de madeira. Havia desvantagens óbvias em tal projeto, mas se ela fabricasse o suficiente, duvidava que a Força Aérea Alemã não sentisse a ferroada de sua ira. Felizmente para Itami, os japoneses projetaram um desses caças no final da guerra, como uma espécie de último esforço para colocar aeronaves em campo depois que sua rede logística foi completamente destruída pelos americanos. O Tachikawa-ki 106 foi uma aeronave modelada após o infame Nakajima-ki 84, mas foi projetado quase inteiramente em madeira. Os pequenos componentes de alumínio que ele tinha poderiam ser facilmente substituídos por aço, mesmo que isso diminuísse seu desempenho geral. Em sua vida passada, esta aeronave só chegou à fase de protótipo com 3 já sendo construídos. No entanto, com suas habilidades de engenharia, ela poderia facilmente tornar isso uma realidade neste mundo. Embora ela duvidasse que seria páreo para qualquer caça interceptador que os alemães estivessem empregando, ela planejou fazer um enxame deles para compensar suas deficiências claras. Algo muito mais fácil e barato de fazer sendo a madeira o material principal. Quanto a bombardeiros, aviões de transporte ou qualquer outra coisa que Itami precisasse para competir ativamente com Reishi, eles simplesmente não eram viáveis. Não com madeira, ela precisaria garantir uma nova fonte de bauxita se quisesse produzir tais armas de guerra. Assim, com todo esse trabalho feito, Itami só podia suspirar de alívio. Contanto que ela começasse a produção dessas armas imediatamente, ela poderia ter uma chance de defender seu império do Império Alemão e seu Kaiser. Estava começando a parecer que derrota era cada vez mais certa. A imperatriz japonesa só podia esperar que pudesse fazer a Alemanha sangrar o suficiente para entrar em negociações. Tirania de Aço capítulo 990. Um mundo totalmente novo. A cidade de Viena foi um dos locais mais desenvolvidos da Áustria. Como a antiga capital da região, sua importância perdia apenas para Kufstein, onde residiam o Kaiser e sua família. Como resultado disso, muito esforço foi feito para produzir uma cidade grande e funcional com todas as maravilhas modernas que existiam na capital do reino. Os líderes dos estados mais proeminentes do mundo estavam todos reunidos nesta cidade. Depois de assinar e ratificar os acordos de Viena, eles ficaram livres para explorar a cidade.
Zhuge, entre muitos outros, aproveitou a oportunidade para ver quão poderosos os alemães realmente eram. O imperador Ming, como muitos de seus colegas, ficou totalmente surpreso e, embora um pouco apavorado com a habilidade de voar no ar, os alemães realizaram um sonho antigo que há muito era considerado impossível pelo resto do mundo. Isso foi mais do que suficiente para mostrar o quão distantes seus dois reinos estavam em termos de tecnologia. No entanto, quando se tratava de pontos turísticos que o homem viu nas ruas de Viena, pode-se dizer que ele ficou ainda mais surpreso. Caminhões, carros e ônibus percorriam as ruas onde seguiam as direções das luzes penduradas acima. A completa e absoluta falta de cavalos era uma visão surpreendente para esses reis medievais. Zhuge ficou tão surpreso com isso que se sentiu compelido a fazer a Berengar a pergunta mais proeminente em sua mente. Onde estão todos os seus cavalos e o que são essas feras de metal que vejo por toda parte? Berengar ponderou esta questão com cuidado, esperando não assustar muitos monarcas estrangeiros com o quão bem desenvolvida sua nação havia se tornado. Cavalos. Não precisamos mais de bestas de carga. Uma combinação de ônibus, bondes, trens, caminhões e aviões gerencia o transporte. Enquanto a agricultura foi completamente mecanizada, com tratores, colheitadeiras e qualquer outro número de máquinas sendo usadas nos campos. Alguns anos atrás, costumávamos ter uma quantidade enorme de animais poderosos, mas hoje em dia todos eles foram enviados para as colônias para usar em sua agricultura menos desenvolvida ou foram vendidos para países estrangeiros com o mesmo propósito. O que resta dos cavalos na pátria são as raças mais puras, que são os animais de estimação da elite abastada. Zhuge ficou surpreso ao ouvir essas palavras e as contemplou cuidadosamente, antes de chegar a um falso entendimento, que ele expressou rapidamente. Entendo. Além de serem usados em suas colônias e vendidos no exterior, o principal uso de cavalos em seu império é para sua cavalaria. Berengar chupou os dentes, ao perceber que suas próximas palavras provavelmente seriam um grande golpe para o imperador Ming, mas depois de pensar cuidadosamente sobre isso, ele decidiu que seria melhor informar o homem da verdade, assim Itami aprender exatamente como fora de profundidade ela estava, e talvez recuando de sua postura agressiva. Você vê. Sobre isso. Nas forças armadas, tanques, veículos de combate de infantaria e caminhões blindados substituíram a necessidade de cavalos em nossa cavalaria. Para colocar em termos que você entenda, pense nas máquinas que você vê aqui nas ruas, mas maiores e feitos de aço endurecido, capaz de resistir a balas e explosivos. Zhuge praticamente teve um ataque cardíaco no local. A Alemanha havia se livrado de cavalos na agricultura, transporte e guerra. Quão longe estava seu próprio império, que já esteve no topo deste mundo. Foi só agora que ele finalmente entendeu a grande diferença entre a Alemanha, o Japão e a dinastia Ming. Ao ver que o homem estava prestes a desmaiar, Berengar segurou seu ombro e levou o homem, junto com os outros líderes mundiais, igualmente atordoados, até o ponto de ônibus mais próximo. Depois de se sentarem no banco por algum tempo, os homens deram voz à sua confusão. Sinto muito, mas o que estamos esperando aqui? Berengar sorriu antes de apontar para um grande ônibus de 2 andares que se aproximava de sua localização enquanto explicava o motivo em voz alta. O ônibus. Vamos levá-lo mais fundo na cidade. Há uma taverna local onde podemos conseguir boa comida e uma ótima cerveja. Achei melhor mostrar a você o que é comumente disponível para o meu povo. Berengar usara o termo taverna, em vez de cervejaria, porque em seu império havia uma distinção. Uma cervejaria servia comida tradicional alemã e estava em um ambiente como seria de esperar se eles visitassem Munique durante a Oktoberfest em sua vida passada. Quanto a uma taberna, era basicamente apenas um bar americano, com o mesmo estilo de comida que eles costumavam servir. Assim que o ônibus de 2 andares chegou ao ponto, Berengar e os demais líderes mundiais subiram a bordo, onde se sentaram ao lado dos homens e mulheres comuns da Alemanha. A julgar pela grande festa, de homens vestidos de forma exótica,
As pessoas no ônibus perceberam que o Kaiser estava promovendo algum tipo de reunião, mas não conseguiam entender por que ele havia optado por pegar um ônibus com os homens que olhavam ao redor enquanto se eles estivessem olhando para um mundo totalmente novo. Depois de escolherem os seus lugares, Berengário e os seus convidados esperaram pacientemente chegar à sua paragem, onde eles desembarcaram do veículo e caminharam rua abaixo em direção a uma taverna de tamanho decente, que tinha música tocando no rádio alto o suficiente para ser ouvida nas ruas. O nome da taverna foi exibido em um letreiro vermelho neon que continha o nome Ervin, junto com um grande cavalo rosa neon. Berengário tinha um sorriso amargo no rosto ao ver a taberna, que tinha claramente o nome de seu primeiro cavalo. Depois, ele entrou corajosamente no prédio onde viu um bando de homens comuns vestidos com ternos de 3 peças sob medida, fumando cigarros, bebendo cerveja e comendo wings de hambúrgueres. Quando o Kaiser e os outros líderes mundiais entraram na sala, as pessoas que já estavam lá dentro deram a Berengar um aceno de respeito antes de voltar para suas bebidas. Embora Berengário fosse o Kaiser, ele não exigia que seu povo se levantasse de seus assentos e se curvasse toda vez que o via. Um simples sinal de respeito era mais do que suficiente. O que eles ficaram felizes em cumprir voluntariamente. Embora os homens começassem a sussurrar entre si, Berengário não se importou. Estava acostumado a tal atenção. Em vez disso, ele se sentou em uma mesa grande o suficiente para acomodar ele e seus convidados. Assim que os líderes mundiais se sentaram, eles olharam para uma atração em particular, que era uma grande televisão em preto e branco que ficava em um canto do bar exibindo uma luta de kickboxing ao vivo. Os filmes surpreenderam Zudi e os outros, onde eles olharam para ele por vários momentos em silêncio antes de finalmente perguntarem o que diabos era Engenhoca. Kaiser Berengar von Kufstein. Houve muitas coisas neste seu império que realmente me chocaram profundamente, mas como aqueles homens estão lutando dentro dessa pequena caixa? Berengar riu ao ouvir isso, antes de pedir uma rodada de bebidas para seus convidados. Depois de fazer isso, ele começou a explicar o que era a televisão. Uma invenção recente dos meus cientistas. Chamamos de televisão. O que você está vendo é uma luta ao vivo, participando de algum outro canto do Reich, mas é transmitida por ondas de rádio em todo o Império e pode ser vista em qualquer lugar onde haja uma TV. No momento em que Berengar dizia isso, um dos lutadores da TV deu um chute na cabeça que deixou seu oponente completamente inconsciente. Gritos irromperam no bar, alguns de excitação, outros de lamento. Claramente, pela expressão de mais do que alguns dos rostos dos patronos, eles perderam dinheiro na luta. Quando Berengário viu essa façanha, ele bateu palmas de alegria. Claramente, foi uma boa luta até este ponto. Após o nocaute, uma rodada de drinks apareceu na mesa deles, onde Berengar fez um brinde aos demais líderes mundiais. Para o futuro da guerra, que seja tão civil quanto um diplomata alemão. Depois de dizer isso, ele bebeu a cerveja, junto com os outros líderes mundiais. Eles passariam o resto da noite viajando pela cidade de Viena e testemunhando tudo o que ela tinha a oferecer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.